Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo da série Deuses do Egito. No último vídeo eu falei para vocês um pouco sobre a deusa Hathor, que é também conhecida como a deusa vaca, que é a deusa da alegria, da fertilidade, das festividades. A deusa que muitas vezes foi representada como o ser, a mãe que nutria os faraós, e assim por muitas vezes a ilustração dela era uma própria vaca amamentando o faraó. Então não se esqueçam aí, porque a gente vai falar agora de outra deusa, também muito importante dentro da mitologia egípcia, que é a deusa Sekhmet. Sekhmet é uma deusa não só importante, mas também muito conhecida dentro da mitologia egípcia. Ela tem várias formas de falar o nome dela. Às vezes você vai ouvir Sekhmet, Sekhmet, Sekhmet. São apenas algumas variações do nome dela, e por vezes a gente fala Sekhmet mesmo. Na verdade, as variações acho que são todas muito parecidas, né? E todas elas diferenciam apenas com uma forma de você escrever mesmo. O nome dela significa a poderosa. Sekhmet é a deusa da guerra, é a deusa do sol, é a deusa das doenças e a deusa da cura. Ela tem o poder dela ligado ao sol e a toda aquela coisa que queima, que arde, a fúria do sol. Ela tem o poder também, às vezes, personificado como a raiva, a ira, a guerreira valente em fúria. E a representação dela é uma mulher com cabeça de leão, leoa no caso, com um disco solar na cabeça. O disco solar que eu falo é um círculo amarelo na cabeça, o círculo amarelo em cima da cabeça dos deuses. A gente chama na mitologia egípcia de disco solar. A história de Sekhmet é bem interessante. Então, tem algumas variações. Aliás, todas as histórias do Egito têm muitas variações. Você tem cada estudioso, cada historiador, ele segue uma linha de raciocínio e às vezes uma coisa não bate com a outra. Então, você tem muitas informações parecidas, mas como Sekhmet, por exemplo, em cada lugar que você olhar, alguém vai contar uma versão diferente, mas que tem um conteúdo ali, uma estrutura de história muito parecida. Então, eu vou contar para vocês aqui uma das versões que fala sobre a história de Sekhmet. Bom, então conta aí a mitologia que o deus Ra, o deus mais poderoso até então da Terra, ele estava descontente com os humanos que estavam destruindo e devastando a Terra. Então ele decidiu descer até a Terra para dar um jeito aqui nos humanos que estavam destruindo tudo. E quando ele desceu em forma de Sekhmet, a guerreira, alguns dizem a guerreira sanguinária, ou a deusa escarlate. E ele desceu em forma de Sekhmet, e Sekhmet desceu totalmente em fúria
devastando e matando a tudo e a todos. E ela desceu tão louca, tão em fúria, tão enraivecida assim, que ela estava realmente acabando com todos os humanos da face da terra. E quando Ra viu aquilo, ele decidiu que não poderia continuar dessa forma, senão ela realmente acabaria com tudo. Não era para acabar com tudo. E aí ele pensou em destruir Sekhmet, porém ele lembrou-se que Sekhmet era sua própria face. Sekhmet fazia parte de Ra, então ele não podia simplesmente acabar com ela. Então ele teve uma ideia e ele mandou que alguns homens colocassem uma cor vermelha na cerveja e deixasse para que Sekhmet bebesse. Então Sekhmet, muito enfurecida, muito sanguinária, sedente, ela bebeu essa cerveja, esse líquido, e acabou caindo no sono, acabou desmaiando, e foi o momento que Ra, então, a transformou na deusa Hathor. Eu não sei se vocês lembram que eu comentei rapidamente no último vídeo da deusa Hathor, que a deusa Hathor e a deusa Sekhmet são duas faces da mesma moeda. Então, Sekhmet seria o lado obscuro da força, assim dizendo, né? E Hathor seria toda a parte da ternura, do amor, da paciência. Enquanto Sekhmet seria a fúria, a raiva, o ódio e querendo as coisas para ontem, né? Sem paciência alguma. E aí Sekhmet então se transformou na deusa Hathor, e aí a paz voltou a reinar. Então essa é a história de Sekhmet dentro da mitologia egípcia. Então muitos recorrem aí a essa deusa quando vão para a guerra, quando tem questões que você precisa daquele ímpeto, daquela força, da força guerreira mesmo, que deusa Sekhmet representa. Então, até alguns dizem, né, que quando você vai fazer as suas adorações, os seus rituais para a deusa Sekhmet, é oferecido a cerveja para que ela desfrute aí dessa bebida e assim atenda aos pedidos. Então eu achei essa história bem, bem interessante. Tem algumas variações, como eu falei para vocês, mas basicamente a história aqui é essa mesma, que ela veio de Ra. Todas as histórias contam mais ou menos esse mesmo enredo, né? Que ela veio de Ra, quase devastou a terra toda e por fim ela dormiu e acordou como Hathor, como a deusa Hathor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um capítulo da nossa série Deuses do Egito. Falamos aí de Sekhmet agora, que é a deusa da guerra, a guerreira escarlate, a deusa das doenças e da cura. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar. E até o próximo vídeo. Yala, yala!